Eu quero te convidar para conhecer um atleta de 60 anos que, apesar de ter apenas 20% da visão, olha só que interessante, ele se tornou uma referência no taekwondo. O lutador, que nasceu com anemia falciforme, nunca se sentiu limitado. Inclusive, ele enfrentou preconceito, participou de competições em várias modalidades e segue inspirando muita gente. Vamos assistir. Existem pessoas que enfrentam grandes barreiras e desafios para chegarem a lugares que antes eram vistos como sonhos distantes. Hélio é um exemplo. O senhor de 60 anos nasceu parcialmente cego. Enxerga 20% em uma das vistas e apenas sombras na outra. Eu tenho anemia no sangue que causou esse problema de vista. Com isso eu fiquei assim impossibilitado de ter a visão minha normal, mas nunca vi isso como obstáculo para mim. A anemia falciforme é uma doença genética hereditária que altera a forma dos glóbulos vermelhos, bloqueando pequenos vasos sanguíneos e dificultando o transporte de oxigênio. Esta enfermidade pode causar cegueira. Hélio explica como enfrentou esse problema no início. Houve muita chacota assim, ceguinho, mas não sei o quê. Eu apenas nunca dei valor a esses fatos, porque eu não sou aquele cara de esquentar a cabeça com essas coisas, entendeu? Fala pelo ouvido e entra, sai pelo outro. Heraldo é amigo de Hélio e acompanha a rotina de superação há muitos anos. Exemplo que o ajudou a também se transformar em mestre do taekwondo. Eu entrei sem uma perspectiva de treino, de vida, e o taekwondo e o mestre Hélio foi um exemplo, porque eu falei, cara, se ele, né, tem as limitações e ele está ali, ninguém aliviava para ele na física, ninguém aliviava para ele na hora das lutas do Kyorigi, então ele era um aluno normal como todos nós. E isso ficou uma coisa assim, gratidão eterna, né? Se hoje eu tenho, sou mestre, com certeza também isso vale muito é o básico, né, da parte mental, que foi a base que eu tive no taekwondo. Hélio usou o esporte como uma das fugas dos problemas, sendo que a prática do taekwondo começou como uma possibilidade de defesa pessoal. Que na época dos bailes que tinha aqui em Campos, uma vez foram me roubar uma vez. Aí eu achei que era um absurdo, entendeu? Então eu vou aprender a me defender. Eu, com problema de vista, vou aprender a me defender. Então aí foi onde busquei. Esta psicóloga explica como algumas pessoas enfrentam de formas diferentes as dificuldades impostas pela vida. É a diferença da resiliência, né? O quanto que a pessoa consegue, claro que com uma boa autoestima, uma boa inteligência emocional, talvez a gente pode considerar que o ambiente familiar também pode propiciar isso, né? E aí a gente vê pessoas que superam as dificuldades, e aí eu não estou dizendo que é fácil. Ainda é dificuldade, ainda é muito difícil, ainda há sofrimento, mas apesar disso, eu tenho uma meta de vida, eu tenho um objetivo, eu tenho sonhos, eu tenho planos. Hélio já participou de diferentes competições, não só dessa modalidade, mas de futebol, futsal, entre tantas outras. Ele nunca se acomodou. Eu não via motivo, não sou doente, entendeu? Sou igual a você. A única coisa, eu vou buscar com mais força do que você. Se você busca com 100, eu busco com 200. E geralmente as pessoas não querem um sentimento de coitadinho, né? Hoje a gente chama de capacitismo. A gente não quer isso, né? Essas pessoas querem os direitos que são justos, né? A gente quer uma igualdade. A gente quer conseguir fazer o que todo mundo consegue. No mundo, claro, adaptado. Uma lição de vida para todos. Este senhor enfrentou na juventude as incertezas de um mundo sem definições, com a visão comprometida. E mesmo assim, se tornou mestre. Muitos estão na situação que ele enfrentou. E outros passaram a ter alguma deficiência ao longo da vida. Como encarar esta fase? A gente precisa entender que as dificuldades vêm para todos nós, né? Seja com deficiência, sem deficiência, deficiência momentânea, adquirida, né? E todos nós temos essas dificuldades. Mas a gente precisa também ter sonhos, ter os planos, ter metas, né? Quando a gente consegue vislumbrar, né? Cultivar esperança e vislumbrar um futuro melhor, a gente começa a buscar razões pelas quais lutar e conseguir superar. Hélio não é só um exemplo. Ele ajudou a formar outros atletas e mestres. Tudo isso por ter um sentimento único:
o prazer pela vida. Em primeiro lugar, é não olhar os preconceitos que vai surgir. Entendeu? E ter força de vontade, porque sem vontade você não vence nada não. A vida para o senhor, o que significa? A vida é maravilhosa, não tem obstáculo nenhum não. Tô doido. Você não consegue nada quem não quer, porque a vida é muito boa.